Você piscou e o Flávio Bolsonaro tentou transformar um escândalo bilionário que começou no governo do pai dele em culpa do PT. Teve a ousadia de postar nas redes sociais, se não fosse o governo do PT, e achar que era impossível uma coisa dessa. Mas 6 bilhões em fraudes é muito absurdo. Cadeia para mais esse petista. Ai, 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 hein? Só tem um problema, Flávio, e ele é bem grave. O esquema de fraude que você tenta jogar no colo do governo Lula começou em 2019. Quer dizer, você não está tentando acusar o PT, você está tentando acusar o governo do seu próprio pai. A partir do Ministério da Justiça, Carlos Lupe foi cobrado a participar da entrevista coletiva porque o Palácio do Planalto, o entorno do presidente Lula, o grupo mais próximo ao presidente que acompanhou a irritação de Lula com a deflagração dessa operação, que ele foi comunicado às 6h20 da manhã, avalia que a permanência do chefe do INSS no cargo é impossível. Carlos Lupe é cobrado a demitir o Stefanuto e deve fazê-lo na entrevista coletiva que será transmitida a partir das 11 horas da manhã no Ministério da Justiça. Além disso, houve ordem do Palácio do Planalto para que todos os contratos suspeitos sejam suspensos a partir de agora. Não haverá mais nenhuma entidade envolvida nesse esquema. Repito, que começou em 2019 e se arrasta até hoje, né? Nenhuma dessas empresas poderá seguir prestando serviços ao INSS. A conta ficou muito pesada no colo do ministro da Previdência, Carlos Lupe, porque não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro chefe do INSS que não se sustenta no cargo. E este, gente, é envolvido numa operação que só em apreensão de bens levou R$ 1 bilhão. Mas vamos lá, né, meu amigo? Porque aqui a gente trabalha com a verdade, não com fake news. Vamos aos fatos. O escândalo dos descontos ilegais nos benefícios do INSS é realmente gigantesco. Ele envolve mais de 6 bilhões de reais desviados de aposentados, pensionistas, gente pobre que depende da Previdência para sobreviver. E quando tudo isso começou? Começou lá em 2019, no primeiro ano do governo do mito Jair Bolsonaro. Os dados da CGU mostram que essas entidades começaram a firmar convênios com o INSS logo após a posse de Bolsonaro. Ali já rolavam os primeiros indícios de irregularidade, mas ninguém fez nada. Ao contrário, esses contratos continuaram sendo renovados durante todo o mandato do governo Bolsonaro. Quer dizer, ou o governo era cúmplice ou era muito incompetente. E sinceramente, nenhuma das duas opções é boa. Só, meus amigos, que a verdade sempre aparece. E quem desarticulou esse esquema? Não foi o governo Bolsonaro, que deixou correr solto por 4 anos, mas sim o governo Lula, mais especificamente a equipe do Carlos Lupe, no Ministério da Previdência. Eles estranharam a quantidade de reclamações dos beneficiários e puxaram a investigação. A CGU entrou pesado, a Polícia Federal começou a agir, o Ministério da Justiça mandou suspender todos os contratos e não só isso. Eles ainda recomendaram que qualquer vínculo com essas entidades fosse cortado imediatamente. Agora me diz, se fosse o PT o responsável, por que eles iriam querer desmontar o próprio esquema? Faz sentido para você? Agora, se tem uma coisa que os bolsonaristas sabem fazer bem, meu amigo, é contar meias verdades. E a mais recente delas é a da Débora do Batom, condenada a 14 anos de prisão. E eles dizem que foi só por pichar o Estado. Eles usam a imagem dela com batom vermelho como um símbolo da injustiça. Mas vamos com calma. Ela foi condenada por associação criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O batom foi só o que viralizou, mas ela fazia parte de um grupo que acampou em quartel, pediu intervenção militar e que participou de ações articuladas para invadir os 3 poderes. E como bem explicou o jurista Pier Paolo Bottini, num assalto a banco, o cara que fica só na esquina avisando se a polícia tá vindo, também responde pelo crime como todo o restante da quadrilha. De alguns temas muito relevantes, que é: eu posso condenar alguém que simplesmente pichou uma estátua da justiça na frente do Supremo Tribunal Federal por esses crimes que somam 14 anos de prisão? O que a gente precisa considerar aqui é que a gente está falando do chamado direito penal concurso de pessoas. O que é um concurso de pessoas? Quando várias pessoas resolvem praticar um ato em conjunto, cada uma delas pratica, enfim, condutas diferentes, mas todas elas são punidas pelo mesmo crime. Então, eu, mais uma vez, não conheço as provas aí do caso, mas se está demonstrado que ela participou do movimento
pelo golpe de Estado, pela abolição do Estado Democrático de Direito, pouco importa se ela quebrou um vidro do Supremo, se ela pichou uma estátua ou se ela só ficou gritando. Ou seja, se o plano era desestabilizar para que fosse chamada uma intervenção militar, ela teve uma participação que sim atrai para ela essas penas. Porque do contrário, Júlia, vamos imaginar o seguinte, 10 pessoas vão roubar um banco e uma das pessoas fica na esquina para avisar se a polícia chega ou não. Se eu olhar a conduta só dessa pessoa, ela ficou na esquina parada, ou seja, ela não cometeu nada tipicamente relevante, mas na medida em que ela integra esse contexto e ela faz parte desse plano, ela responde também pelo roubo a banco, ainda que ela não tenha se mexido e a polícia não tenha chegado e ela não tenha precisado avisar ninguém. Então isso a gente chama de concurso de pessoas. Se várias pessoas concordam em cometer um crime em conjunto, todas elas respondem pelo mesmo crime, independentemente da sua atuação concreta. O golpe é igual. Por isso, não vamos entrar na lógica do caos bolsonarista. Quem quebra o país é herói. Quem combate a corrupção é ditador. Quem investiga fraude, comunista. Mas quem mente descaradamente é o patriota. Eles precisam do caos. Eles precisam da confusão. Precisam manipular a indignação popular para proteger seus próprios interesses. Flávio sabe muito bem disso, por isso mente com tanta segurança. E o pior é que tem gente que cai, e é justamente por isso que esse vídeo precisa chegar no máximo de gente possível, para mostrar quem são os verdadeiros corruptos e os verdadeiros inimigos da democracia. Então, se você quer continuar desmascarando essa turma comigo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo, porque a luta continua e você faz parte dela, meu amigo.